Estamos começando mais um episódio aqui do Wealthcast, onde a gente te conduz dentro do mercado financeiro. E se você está chegando aqui pela primeira vez, você pode assistir vários outros episódios que tem aqui para trás. Tem no YouTube, tem no Spotify, no seu streaming de áudio aí. É só você clicar nos links aqui embaixo e você vai encontrar vários outros episódios também. Bom, hoje eu tô aqui com uma pessoa, posso dizer especial, que é um cara que eu conheci através daqui do Grupo Primo, que, cara, acho que tá começando a clarear bastante ideia na cabeça de muita gente aí que tá no mercado financeiro, que não ouvia falar sobre essa profissão, que você já sabe sobre o que a gente vai falar, obviamente, porque se você chegou até aqui, você já viu tanto na thumb, ou você já viu o título, obviamente. Mas hoje eu tô com um cara aqui, tanto que eu separei até o currículo dele, e ele não quer que a gente fale uma parte que eu sei, mas eu vou falar. O cara foi estagiário na Odebrecht. Mas essa parte aqui a gente não conta, então tira essa parte aí, né, Felipão? Eu vou tirar. Vou O tirar. advogado pediu pra tirar. Aí depois foi Project Manager na I Know First. Essa eu não conheço. O que é essa daqui? É uma startup israelense que utilizava inteligência artificial para fazer previsões de mercado. É bem interessante, mano. Inteligência artificial, hein, Paulo? Olha, loucura isso aí. A gente tem visto muito isso aí esses dias aqui. Depois a gente pode trocar uma ideia disso. Depois, Scania Group. A Scania de caminhão mesmo? Essa? Aí analista de investimentos senior. Que isso, cara, investimentos a vida inteira. E aí agora, desde agosto de 2019, ou seja, 3 anos e 4 meses segundo o LinkedIn, a conta do LinkedIn não falha, é igual ao Excel. Então, aí ele ficou como fundador da Portifel. Felipão, cara, prazer estar com você aqui. Obrigado por ter topado participar aqui. E aí, cara, a primeira coisa que eu tenho a te perguntar, o que significa Portifel, cara? Excelente pergunta. Primeiro, obrigado pelo convite, que é um prazer Imagina, estar tamo com junto. você. Bom, Portfel é um trocadilho, né? Eu sou descendente de polonês e Portfel significa carteira em polonês. Mas além disso, ela também significa portfólio do Felipe, né? Então eu falei assim, é uma junção de dois nomes, ficou bem legal e até hoje é o nome que a gente usa e gosta bastante. Ou seja, centralizou a empresa no nome do Felipe, uma parte dela. A outra Não daria pra botar a empresa do Felipe, fica feio, né? É, Então você tem que fazer alguma coisa mais sutil ali pra ter o nome da portfólio do empresa. Felipe. Aí você viu que por um acaso também casava com outro idioma, mas o idioma tem a ver com sua família, né? É, Tem a ver com descendência e tal. Quem que é polonês? meu pai. Seu pai? É. Sua mãe é o quê? Cara, minha mãe é meio confusa, assim. O pessoal veio do Brasil há mais tempo, mas nos exames de DNA parece que é ali da região ibérica, né? Portugal, Espanha, dali, mas já tem algumas gerações que está no Brasil. O do meu pai foi a avó mesmo, que começou, a avó e a avó, né, vieram fugidos da Polônia. Então é a terceira geração que a gente está aqui no Brasil. Show de bola. Cara, vamos lá. Eu separei algumas perguntas aqui, porque hoje o consultor financeiro, né, que a galera tem chamado de consultor de investimentos, que é o consultor CVM e tal, 3 nomes aqui a galera tem usado muito, né? Ainda não tem usado, né? Não. Mas naturalmente é um negócio que está começando a ser falado mais e tal, por isso que eu tive o interesse e a vontade de falar aqui, porque o meu público, ele é mais de assessoria, você já sabe disso. Também é de uma galera que é engenheiro, é médico, advogado, até Uber, cabeleireiro, que quer entrar no mercado financeiro, quer fazer uma transição de carreira. E aí eles olham muito para assessoria. E eu comecei já a falar um tempo também sobre a consultoria, para a galera olhar, planejador financeiro e tudo mais. Então, por isso, a primeira pergunta era realmente o que significava Portfel para a galera poder entender também, não chegar lá e falar, pô, um nome X que foi criado igual a XP, pô, XPTO virou XP. Mas, cara, o que faz um consultor financeiro ou um consultor de investimentos? Eu acho que é bom começar por aí. Perfeito. Isso essa pergunta é excelente, tá? Porque quando a gente fala de consultoria, as pessoas pensam em várias coisas. Pensam que é sobre otimizar investimentos, pensam que é sobre planejamento financeiro, pensam coisas diferentes, né? Que é um trabalho sem conflito de interesse. É tudo isso. Mas, na verdade, o grande objetivo do consultor é fazer as pessoas alcançarem os objetivos financeiros delas. Então, o que eu quero dizer com isso? Para você fazer um trabalho de fazer a pessoa alcançar o objetivo dela, não basta só trabalhar com investimentos. Você tem que oferecer uma série de soluções, né, que vão resolver a vida financeira dela como um todo. Então, a gente gosta muito de dividir a consultoria em alguns grandes pilares, né? O primeiro é o planejamento financeiro. Eu sempre falo muito, a grande maioria das pessoas que entram no mercado sabe muito bem disso,
entram pela portinha dos investimentos, né? Às vezes dá até do trade ali. Exato, do trade, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas muita gente entra por esse caminho, procurando ganhos, muitas vezes procurando o que o influencer falou, muitas vezes pessoas desalinhadas dando dicas de investimento. Só que não tem como você montar uma boa carteira de investimentos se você nunca fez seu planejamento. Seria o equivalente a você estar num barco remando sem saber para onde você está indo. Não importa o quão rápido você reme, se você está na direção errada não adianta nada, até te atrapalha, inclusive. Então, o primeiro trabalho de todo consultor é fazer o planejamento financeiro dos seus clientes, né? Hoje, mais de 90% das pessoas do Brasil nunca se prepararam para a aposentadoria. E a gente tem um sistema previdenciário que está na iminência da quebra, né? Então, acho que é muito importante a pessoa saber aonde ela quer chegar, quais são os objetivos financeiros dela, o quanto ela tem que juntar por mês para se aposentar daqui a 5, 10, 15, 20, 50 anos, né? Se preparar para ter uma aposentadoria vitalícia. As pessoas hoje vivem cada vez mais tempo, né? Então a gente sempre calcula um montante que o rendimento, né, garantiria um salário vitalício para ela. Você vai ver 80, 90, 100, 150 anos. E também o planejamento para sonhos de mais curto prazo. Comprar um apartamento, fazer uma viagem. Só depois que você tem seus objetivos bem definidos, aí sim você consegue montar, vai para o segundo pilar, que é uma carteira de investimentos, né? E a carteira de investimentos, obviamente, ela tem que casar com aquele objetivo. Não adianta você ter um objetivo daqui a um ano e fazer uma carteira mega agressiva, né? Porque não tem como. A carteira mega agressiva ela é pensada para o longuíssimo prazo, mais de 10 anos, né? Então, na parte de investimentos, né? E o consultor é o único profissional que consegue casar isso, fazer o planejamento, fazer uma recomendação de acordo com cada perfil, de acordo com a CVM, né, regulatório. Na parte de investimentos você vai fazer o casamento, né, do que você está precisando. E aí, nesse momento, você acaba descobrindo várias coisas. Muitas vezes, uma carteira conservadora é o suficiente para alcançar seus objetivos, né? Você quer se aposentar daqui a 25 anos, faz as estimativas atreladas à inflação, né, faz uma carteira bem montada e fala assim, caramba, com uma carteira conservadora eu chego lá, né? Então, muitas vezes, né, eu vejo muita gente entrando, procurando ações, fundos imobiliários diretamente, o que não é um problema, não são ativos ruins. Mas, às vezes, procura em demasia. Tem 50% ações, 50% fundos imobiliários. Nenhuma diversificação além disso. Você está correndo um risco excessivo para o objetivo que você quer, né? Então, a gente monta uma carteira de investimento sempre voltada, que a gente chama de Goals-Based Investing, né? Você investir para o objetivo que você quer. E aí casar liquidez, risco, né? Capacidade de risco, apetite ao risco, são duas coisas diferentes. E aí você monta isso, obviamente a consultoria ela tem um viés muito mais de asset allocation. Como a gente não tem conflito de interesse, a gente não é comissionado, a gente vai procurar sempre investir nos melhores produtos possíveis para o cliente, né? Uhum. Então é muito voltado para ter diferentes classes de ativos que se comuniquem da maneira adequada, que sejam descorrelacionados. A gente usa muito, o princípio da arca é o mesmo na consultoria. É ter várias classes de ativos, só fazendo o ajuste dessas classes para cada perfil, né? E aí depois que você monta sua carteira, seu planejamento, sua carteira de investimentos, obviamente você tem um trabalho de monitoramento, né? Continuar pesquisando o que é melhor para o cliente, estar o tempo todo se atualizando, porque às vezes os objetivos mudam, né? Uhum. Mas a gente sempre fala o seguinte, não adianta nada, vamos supor o Rick, né? Rick é um cara super jovial, 40, 21 anos. Mas vamos falar assim, Rick, cara, você tem que investir aqui X mil reais por mês, né, para se aposentar aos 60 anos de idade. Uhum. Fez um planejamento, fez um asset allocation super estruturado, carteira tendo super bem, tudo certinho. Só que daqui a 2 anos o Rick sofre um acidente e fica cego, ou fica de cama. Nesse momento o Rick não consegue mais trabalhar. E além de não conseguir trabalhar, ele começa a consumir, né, a reserva que ele tinha. Cara, não adianta nada ter feito planejamento, não adianta nada ter feito um asset allocation. Você pode ser o Howard Marks aqui do Brasil, o melhor asset allocation, cara. Essa imprevisibilidade da vida vai te causar algo vai muito além dos investimentos. E a gente também começa a entrar no setor de seguros, né? Trazendo os seguros adequados para cada tipo de pessoa. Porque as pessoas pensam muito no seguro de morte, que a gente chama. Morreu, eu vou deixar alguma coisa para a família. Mas a gente fala muito também sobre o seguro de vida de fato, né? Então, assim, poxa, imagina que você é um personal trainer, né? Você usa o seu corpo para trabalhar. Você sofre um acidente que te deixa paraplégico, né? Cara, você não vai mais conseguir trabalhar como personal, vai ser muito difícil. Então, você tem que ter um seguro que, caso aconteça esse acidente que te deixa inválido, você ganha uma bolada que vai te garantir pro resto da sua vida, né? Você teve um câncer grave, poxa, tratamento de câncer pode custar 300, 400, 500 mil reais, até mais, e você vai ficar de cama
às vezes 1 ano, 2 anos. Então você tem que ter alguma coisa que vai te proteger. Porque foi o que eu falei, a consultoria não é sobre investimentos, é sobre objetivos de vida. E não adianta nada você ter feito todo o trabalho de investimentos e a pessoa está desamparada do ponto de vista de seguro. E até para o pessoal que está assistindo, eu faço a pergunta, né? A pessoa, vocês que têm carro, né? Obviamente estão assistindo, vocês têm seguro de carro? A grande maioria das pessoas tem seguro de carro. E a grande maioria das pessoas não tem seguro de vida. Exato. Protege o bem, mas não protege sua vida. É Exato. verdade. Valoriza mais o carro do que a própria vida, né? E aí a gente vai para um quarto pilar, que é a questão do planejamento patrimonial, né? Muita gente acaba dividindo em 6, o próprio CFP fala de 6, a gente gosta de dividir em 4, acho que é o suficiente. E aí no planejamento patrimonial você tem vários aspectos, né? O seguro, inclusive, entra no planejamento patrimonial também, né? A questão sucessória, aí sim. Você tem construir um patrimônio, chegou aos 60 anos de construir seu patrimônio, tá com suas 2 filhinhas lá, e você quer facilitar no momento que você venha, né, a faltar na vida delas. Quer que elas acessem o inventário, tenham um conforto financeiro um pouquinho maior, o seguro serve para isso. Mas existem outras coisas também que o consultor faz. Então, por exemplo, abertura de contas offshore. Cara, a gente sabe que o Brasil é menos de 2% da economia mundial, né, na participação no mercado financeiro. Existem muito mais oportunidades fora do Brasil do que dentro do Brasil. A gente é bem um país emergente, tem moeda de um país emergente. Então, muitas vezes, ter uma parcela fora do Brasil é muito importante, né? E eu não estou falando de especulação de dólar, tá? Acertar se o dólar vai subir ou vai cair, não é isso. É ter o dólar como proteção para a carteira. E aí você tem maneiras de fazer isso. Obviamente, a Avenue é uma coisa que está facilitando bastante, mas existem maneiras, especialmente quando você tem um patrimônio maior, né? De abrir uma holding lá fora, né? Investir através de um paraíso fiscal, através de Delaware nos Estados Unidos, ou até em outras regiões da Europa, se você quer ir para lá. Isso é muito importante. A abertura de fundos exclusivos aqui no Brasil, porque às vezes você se tornou um grande executivo, juntou dezenas de milhões de reais, só que você pode ser um empreendedor e tomar um processo trabalhista enorme. E isso, cara, vai atingir a sua pessoa física também, porque você é o dono daquela empresa. Então, se você não proteger seu patrimônio, fazer a blindagem, que a gente chama, pode ser que você tenha os seus bens na pessoa física tomado. E não adianta nada ter feito planejamento, uma boa carteira de investimentos, contratou seguro, não precisou usar, depois de 40 anos você montou seu patrimônio, e aí por causa de um processo, de algum problema grande, você tem seus bens congelados, travados, vendidos, né, liquidados para lidar com algum tipo de dívida que você tem. Então, o consultor ele vai trabalhar em todos os aspectos necessários, inclusive ajudar na parte contábil, né, da vida da pessoa, para que ela, de fato, consiga prosperar e alcançar seus objetivos, né? Então, acho que é muito legal esse modelo que a gente trouxe para o Brasil, né, que é muito baseado nos modelos dos family office lá fora, né, dos serviços de wealth management lá fora, que olha para a vida financeira inteira do cliente. E, obviamente, você tira o conflito do interesse, porque você é remunerado pelo patrimônio do cliente, né? Então, quanto maior o patrimônio do cliente, mais você ganha. Até por falar nisso, acho que é legal deixar claro como que é, porque hoje o assessor, principalmente, que é a figura mais conhecida hoje, tirando o bancário, né? O bancário é o primeiro, tem jeito. Até para emprego mesmo, quando a pessoa fala, pô, quero trabalhar numa instituição financeira, ela pensa logo em Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco e essas daí, né? E aí, hoje a gente tá falando mais do assessor também, que já tá chegando em 20 mil aí tem XP, BTG, Guide, Orama, Genial, Modal e outras mais. E aí agora tá começando a falar sobre o consultor. Só que o modelo de remuneração que tu estava falando é diferente, né? Cria um modelo onde você não tem tanto conflito de interesse, até um modelo que a XP começou, ela nem falou literalmente assim, abertamente, tem o fee-based ali para o assessor também. Porém, o consultor, ele nem tem esse modelo commission-based que é baseado em comissão, que é o do assessor. Como que funciona exatamente? Quais são as formas de remuneração de um consultor aqui? Perfeito. O consultor, ele, na parte de investimentos, né, ele vai cobrar fee-based, né? O que é fee-based? Baseado numa taxa, ou seja, é através da cobrança de uma taxa fixa, que pode ser um montante fixo combinado com o cliente ou pode ser um percentual do patrimônio dele, né? Quando você olha mundo afora, a taxa normal que as pessoas usam é 1% ao ano de cobrança, mas obviamente quanto maior o patrimônio do cliente, menor a taxa vai caindo. E por que isso é muito legal? Porque a gente sabe que, e aqui eu sei que vai ter muita gente, assessor me escutando, muito consultor me escutando, muito bancário me escutando, quero deixar bem claro que eu estou apenas falando dos modelos, tá? Existem profissionais bons em todas as áreas, a gente sabe muito bem disso, mas eu quero trazer uma luz só para o modelo, como os modelos funcionam. E é ótimo, Felipão, porque assim,
esses dias eu tava dando um encontro da minha mentoria, né? Tava lá com a turma lá, que tem poucos consultores, mas tem assessor lá. A maioria é assessor. E eu citei, cara, da consultoria. Eu falei, gente, vocês já pensaram em consultor? Como é que funciona esse modelo? Eles não sabiam nem como que era a remuneração. Eu falei, cara, vocês estão numa manada gigantesca que vocês não estão percebendo. Não quer dizer que vocês têm que deixar de ser assessor, mas você já deve ter visto, né? Aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo? Já. Então, foi exatamente esse o exemplo. Que eu falei, gente, talvez vocês sejam os dois homenzinhos ali que pararam na montanha de queijo da assessoria e falou, é isso. Tô ganhando dinheiro, tô ganhando meus 10, 15 mil reais aqui. E às vezes vocês não estão olhando que talvez tem outro queijo para cheirar e pode ser a consultoria. Não tô falando para vocês, pô, mudem, né? Mas faz sentido vocês olharem, porque, na minha opinião, o caminho hoje primeiro, o cara muitas vezes vai pro banco, né? Começando desde lá de baixo, com 18, 17 anos ali, 20 anos, a pessoa entra lá no banco, começa tal, aí percebe que, pô, dá para ganhar mais. Aí às vezes vai para assessoria. Porque o bancário, ele nem olha muito hoje pra assessoria, porque ele fala, cara, isso daí é autônomo, não quero e tal. Mas depois de um tempo ele vê que ali ele pode ganhar mais. Aí ele vai e talvez faz esse movimento. Mas tem muito bancário que não faz ideia de como funciona a assessoria. E eu acho que o movimento que está acontecendo agora, os assessores não fazem ideia de como que funciona a consultoria. Né? E uma das coisas que eles me falaram, e aliás, meio que o absurdo que aconteceu, foi, não, Rick, não vamos falar disso não, porque isso daí é CLT, aí é regredir. Pelo amor de Deus, cara. Aí eu falei, não, vou trazer o Felipão, vamos falar sobre a remuneração, vamos entender. Então acho que é bom você explicar por conta justamente desse ponto, então fica tranquilo. Perfeito. Então, como a gente estava falando, né, é a cobrança de uma taxa fixa em cima do patrimônio do cliente. O que eu acho muito legal do modelo de consultoria, e a Portfel, como está plugada nas principais plataformas do mercado, toda comissão que é gerada, né, porque quando o cliente investe, ele está gerando uma comissão de qualquer forma, né, mesmo que não esteja sendo pago um agente autônomo. Toda comissão que é gerada pelo investimento dos produtos é devolvida ao cliente, né? Então, no modelo de consultoria, você vai cobrar lá, vamos dar como exemplo, 1% ao ano, mas às vezes está gerando de comissão 0,3, 0,4, 0,5, às vezes até 1% ao ano você gera de comissão que é devolvido na conta do cliente direto, porque o consultor não pode pegar a comissão. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer deixar na mesa, a gente quer devolver para o cliente, né? Então, isso barateia muito a consultoria. E o que eu acho legal é que o consultor ele vai trabalhar em vários aspectos, né? O consultor, de fato, é o profissional que pode recomendar investimentos. Então, isso traz uma flexibilidade no trabalho muito grande, além de trazer uma independência muito grande. Como eu falei, hoje eu fico muito confortável em atender os nossos clientes, porque se o cliente quer ficar no Itaú, eu posso atender ele pelo Itaú. Se ele quiser ficar na XP, eu posso atender pelo XP, eu posso atender pelo BTG. Então, a gente não trabalha para uma instituição financeira. O consultor é contratado pelo cliente. Então, de fato, o alinhamento é todo voltado para o cliente. Eu não quero vender produto. Eu quero fazer com que o meu cliente alcance os objetivos financeiros deles, né? E quando você para olhar mundo afora, o que você vê? Vamos pegar o Reino Unido, por exemplo, que é um dos maiores centros de gestão de fortunas do mundo, né? No Reino Unido, o órgão regulador lá entendeu que o modelo comissionado está fazendo tão mal ao mercado que eles proibiram o modelo comissionado. Em 2012. Então, assim, a gente sempre fala que o Brasil está alguns anos atrás, né? O Brasil está algumas décadas atrás do resto do mundo. Então, em 2012, um dos maiores centros de gestão de fortunas do mundo proibiu, né, o modelo comissionado. Esses dias você estava falando que a Austrália também. A Austrália também proibiu o modelo comissionado. Você pega os Estados Unidos, mais de 90% dos profissionais, né, os RIAs lá, Registered Investment Advisor, mais de 90% trabalham com modelo fee-based, né? E você vai vendo ao redor do mundo, você pega o modelo de gestão de fortuna das famílias mais ricas, isso até aqui no Brasil já tinha, todos no fee-based. Então eu falo assim, caramba, o mundo inteiro caminhando para isso, né? E no Brasil a gente ainda está no modelo comissionado. A CVM, ela revitalizou o modelo de consultoria no final de 17, comecinho de 18, então assim, é muito, muito novo. Então eu acho que é uma onda que a gente está criando agora que realmente vai revolucionar o Brasil, né? A gente vai trazer o atendimento sem conflito de interesses para todo mundo. E isso é melhor para todo mundo. É melhor para o cliente, é melhor para o profissional. A gente sabe que tem muito profissional incomodado, tanto no banco quanto no modelo de assessoria, com as metas que eles têm. Então eles falam assim, cara, a gente quer trazer essas pessoas para a Portfel também. E aí a gente cai no modelo de remuneração que você falou, né? Pô, consultoria SLT? Cara, depende. Tem lugar que de fato é SLT. Mas como é que funciona na Portfel? Na Portfel, todo consultor que entra
passa por um treinamento muito extenso, né, muito intensivo, que inclusive o Rick dá aula. Pois né? é, né? Me chamaram lá, os caras são malucos. Ok. A gente tem treinamento muito intensivo. Obviamente, a pessoa tem que ter alguma das certificações autorizadas, requisitadas pela CVM para trabalhar, que são CEA, CFP, CGA, CFA ou CNPI. Passa por um treinamento muito grande pela Portfel, para ganhar todo o ferramental que é necessário para se desenvolver como consultor. Tem todas as ferramentas ao longo O que, umas 2 semanas? 3? São 17 dias úteis de 17. treinamento, né? Dão quase 70 horas de treinamento. Boa. Além do desenvolvimento contínuo, né? A gente sempre chama gestores para falarem, chama especialistas em diferentes áreas, planejamento patrimonial, contábil, né? E aí, depois que ele entra, aí nesse caso fica até parecido com a questão da assessoria do ponto de vista de remuneração do profissional. A gente faz um split de taxas, né? Vamos supor que a gente tem um cliente que é cobrado 1% ao ano. Desse 1%, 50% vai ficar com a Portfel, então 0,5% ao ano fica para a Portfel, para pagar os custos de marketing, estruturação, tudo mais. E 0,5% fica para o consultor, né? Os 50% da receita que ele gerou fica para o consultor. Só que se você para ver, cara, 1% ao ano, 0,5% fica para o consultor, a média, quando você pega os dados, Tá acima. já está acima do agente autônomo. Porque o agente autônomo, na média, obviamente tem gente que tira mais, tem gente que tira menos, inclusive. Até porque é uma comissão, né? Então, pô, varia. Exato. Mas na média, né, o consultor, o agente autônomo recebe 0,25% ao ano, né, a ponta final, né, o assessor mesmo, não estou falando do escritório nem da XP. E o consultor ganha 0,5% ao ano. Então, quando você para ver, você trabalhando como consultor tem potencial de ganhar o dobro do que você ganha em cima do mesmo patrimônio, para trabalhar de maneira mais independente, ou seja, você pode, você tem o share of wallet, né? Uhum. Quando você está numa assessoria, você vai entender o patrimônio do cliente que está na XP, no BTG, seja lá onde for. Então você não atende o cliente de maneira completa. Como você é consultor, você pode atender o que está no Itaú, no Safra, você pode de fato fazer um trabalho patrimonial muito maior. Então você aumenta seu share of wallet, você ganha mais, você não tem conflitos de interesse, que eu sei que é uma coisa que incomoda muita gente. Na Portfel a gente não tem metas, tá? De captação, não tem meta. Inclusive a gente tem muita gente que trabalha em outros setores, é funcionário público, tem gente que é médico, advogado, e está numa transição de carreira, e está aqui na Portfel trabalhando, criando carteira, enquanto faz a sua outra atividade. É do próprio cara, ou da própria mulher, porque, pô, se você coloca 1% ao ano, ela sabe, eu até falo bastante desse modelo quando eu falo de assessoria, quando eu falo de fee-based e também do consultor, é o modelo bola de neve, né, basicamente só que no trabalho, né, que é aquele do Warren Buffett, ele falando de dividendos, tal, você reinveste, basicamente só que você está usando o patrimônio dos clientes, né, a seu favor nisso, porque você está ajudando ele a investir melhor, está ajudando ele a organizar melhor o patrimônio dele, as finanças e tal. E aí, naturalmente, quanto mais cresce, mais ganha. Então, necessariamente, a meta está na cabeça da pessoa. Ela sabe quanto mais ela cresce, mais ela ganha, né? Perfeito. E acho que esse ponto que você falou da bola de neve é muito legal, assim, no modelo de consultoria. Quais são as estimativas que a gente tem, né? Vamos supor que sei que aí virou consultor, está em casa, aí você ao longo de 1 ano, 2 anos, captou 100 clientes, tá? E fez uma carteira de, 30 milhões? 20, vamos considerar 20 milhões, para facilitar aqui a conta. Você falou assim, Felipe, eu estou com 100 clientes já, eu acho que a gente estima que um bom consultor com o apoio da Portfel e tudo mais consegue atender de 100 a 150 clientes de maneira qualificada, né? E aí falou assim, Felipe, 100 clientes é o suficiente para mim, agora eu quero trabalhar na manutenção desses clientes, fazer o melhor trabalho possível. Beleza, não tem problema nenhum. Só que a partir do momento que você montou a sua carteira de 20 milhões, né? E isso vai te dar uma remuneração aqui de 100 mil por ano, né? Aproximadamente. Você vai começar a ter um crescimento passivo, tá? O que isso significa? O seu cliente, até porque você fez o planejamento financeiro dele, ele vai aportar todo mês. Na média, obviamente tem cliente que não aporta, tem cliente que aporta mais, mas a gente estima que um cliente aporta de 10 a 15% ao ano do patrimônio dele. Além disso, tem os rendimentos da própria carteira, que rendem também de 10 a 15% ao ano. Né? Com a Selic a 13,75 é até mais fácil, né? Chegar nessa meta. Então, vamos supor que a carteira, e é mais ou menos o que a gente vê, cresça de maneira passiva, né? Ou seja, sem captar nenhum cliente, 25% ao ano. Cara, isso significa que sem captar nenhum cliente, a cada 3 anos, você dobra o seu PL. Então, você está muito alinhado a fazer o patrimônio dos seus clientes crescer. Então, depois de você captou seus 100 clientes lá, está com 20 milhões, depois de 3 anos,
você provavelmente vai ter chegado perto dos 40 milhões, Hum. né? Depois de 3 anos, 80 milhões. Depois 160, 320, 640, passou de 1 bi. Então você passa 10, 15, 20 anos nessa profissão e é muito mais fácil quando você tem um modelo alinhado que remunera bem, cara, você vai chegar na carteira de bilhão, né? Então vamos considerar 1 bilhão, né? 1% ao ano vai dar 10 milhões, metade vai ficar para o consultor. A essa altura, provavelmente ele já é um sócio relevante da Portfel, Provavelmente. né? Isso é importante falar também. Então, além da remuneração como sócio, ele vai ganhar 5 milhões, né? Ou mais, né? Do que ele tem ali, cara. 5 milhões por ano é maior do que a maioria dos executivos que a gente conhece, Acho né? que dá nem 1% do brasileiro. Acho, Talvez muito menos, cara. menos. Muito menos. Eu conheço poucas pessoas que ganham mais do que isso por ano, de maneira... E trabalhando quase que individual, né? Porque quando a gente fala nessa cifra, a gente tá falando que o cara tem que ter criado uma big empresa, né? Ele tem que ter criado um grande negócio mesmo, assim, para poder ele faturar isso e vir pro bolso dele, que também tem esse ponto, né? Às vezes a empresa fatura, mas não tá indo pro O bolso. EBITDA tá lá embaixo. Exato, então tem esse ponto também. Então, assim, trabalhando como indivíduo, esses dias eu tava conversando com um assessor que foi o que me iniciou na assessoria, assim, e ele tá com 2.400. Falei, cara, isso daí é pra poucos. Isso daí, poucos chegarão nisso, porque poucos também vão aguentar, né? Falar assim, pô, eu quero crescer e tal. Então tem gente que não consegue fazer essa projeção, né? Aguentar que eu digo de fazer a projeção e entender que cresce assim, né? Passivamente também. E eu acho que esse é um modelo muito bom, né? O Fibase, ele traz essa vantagem justamente por conta dessa bola de neve, né? Vai crescendo, que muita gente me pergunta na assessoria. Tá, Rick, mas eu tenho 100 milhões. E o ganho em cima dos 100 milhões? Falo, se for no commission based, não. Necessariamente não. Você tem que movimentar a base ou captar mais, ou fazer seguro, ou fazer algum outro tipo de cross-selling ali para que o negócio aconteça. Já na consultoria ou no modelo fee-based, que seja na assessoria, não. Você tá ali e está sendo remunerado pelo que você tá sobre custódia, né? Então, é um modelo realmente bem mais alinhado. Até aproveitando, falando de remuneração, uma dúvida que muitas pessoas têm sobre assessoria, eu acho que é legal a gente falar sobre a consultoria também. Hoje, o imposto de assessor, né, como que ele recebe, é pago o imposto na PJ, de mais ou menos 19%, né, na PJ ali, e depois desce para o assessor, e como ele entra como um associado, como um sócio, é como se fosse quase como uma distribuição de dividendos, e aí ele não paga, não declara lá como pagamento de imposto no imposto de renda no final. Ele declara, né, mas como lucros. Como que funciona hoje para o consultor dentro de uma consultoria? Tá, perfeito. Obviamente você vai ter vários modelos, né? Vou falar um pouquinho do nosso modelo, do mercado como um todo. Você tem o que as pessoas já comentaram, que é o modelo CLT mesmo, né? Então a pessoa tem um trabalho carteira assinada, vai ter seus benefícios lá, vai ter um salário pré-definido. E nesse modelo a pessoa geralmente tem uma remuneração variável bem menor. Às vezes os salários são bem altos, assim, 10, 15, 20 mil reais fixo, para você atender a enxurrada de leads, que geralmente são empresas maiores, que já têm uma capacidade de geração de leads muito grande, e você tem um bônus ali menor, né? Certo. Alguns salários, né? Você também tem um modelo, que é o que a Portfel faz no começo também, que é o contrato de prestação de serviço direto com o consultor. PJPF mesmo. Porque a gente entende que no começo, a pessoa ainda muitas vezes tem uma carteira muito pequena, não justifica abrir uma empresa, é muito trabalho, então a gente faz PJPF. Os impostos são mais altos? São. Mas é que, enquanto a pessoa está tomando tração, isso não vai impactar tanto, né? Depois você pode... 50% de nada, nada. Exato. Depois você pode desenvolver para uma empresa individual, né? Uma LTDA individual, por exemplo. E aí você vai receber direto e aí você recebe como dividendos. Vai depender, né? Tem gente que pede PJ. Então você já entra como PJ, vai receber ali e vai ganhar para si mesmo como dividendos. E tem um modelo de associado. Na Portfel a gente tem algumas pessoas que já são sócios, né? Alguns consultores que entraram, se tornaram sócios e hoje recebem via dividendos, que eu entendo que é o melhor modelo. Obviamente, para se tornar um sócio na empresa, tem que ser relevante, né? Tem que captar, tem que fazer um bom trabalho, tem que mostrar alinhamento. Se tornar indispensável, né? E o cara entra. Exato, né? Uma pessoa que a gente entendeu que quer, comprou a ideia da consultoria, tá montando uma carteira. Às vezes eu tô nem falando de carteira alta, não. Tô falando de uma pessoa que vestiu a camisa mesmo, começou a captar, tá captando, tá crescendo. Pô, depois de um ano, o cara falou assim, cara, esse cara merece ser sócio, né? Entrar no programa de partnership da empresa. Então, assim, a gente tem até na virada de ano, dando um spoiler pro pessoal da Portfel, vamos ter alguns novos sócios, tá? Então, Olha aí, tá assistindo. Exato. Ainda no bolso. Então, Via equity, obviamente. Mas via equity, não deixa de ser dinheiro no bolso. Exato.
E aí, mas então a pessoa tem basicamente dois modelos hoje na Portfel, né? Desconsidera o CLT, a gente está falando aqui então de PF-PJ, né? E acaba pagando um imposto maior por conta disso, mas também tem PJ-PJ. Então a pessoa teria que abrir uma PJ e aí ela faz uma prestação de serviço para PJ Portfel. Aí o terceiro seria quando ela vira sócio mesmo, aí ela pode fechar até a empresa dela e entrar direto como sócio na Portfel. Exato, exato. Você falou sobre CLT, a gente deve estruturar essa área em breve também. A gente entende que é uma demanda de algumas pessoas e agora, assim, a Portfel, ela surgiu, né? Recentemente ela foi adquirida pelo Grupo Primo. Então, hoje a gente, de fato, é a empresa de consultoria do Grupo Primo. Então, a gente tem começado a receber uma quantidade maior de leads, né? Que a gente pretende montar uma área para atender esses leads e provavelmente vai ser CLT. Então, acho que a gente vai ter basicamente todos os modelos possíveis dentro da Portfel, né? Isso é bom. E para todos os perfis diferentes. Para a pessoa que é empreendedora e quer ter uma remuneração variável mais alta, que era o meu caso, né? Eu falei assim, cara, eu quero seguir no modelo variável ali, cara, variável mais alto. Mas tem muita gente que gosta de ser CLT mesmo, né? Então a gente também segue. Eu acho que tem diferentes soluções para diferentes gostos, Sim. né? E acho que isso é muito legal da consultoria, porque a gente, de fato, está querendo se tornar a maior consultoria do país e revolucionar a maneira como as pessoas investem, né? Como as pessoas lidam com dinheiro no Brasil. E hoje, chegando aí nos 100 consultores, acho que em número de consultores a gente já é a maior do Brasil. E pretendemos crescer bastante. Acredito que sim. É. Até pra gente ir caminhando um pouquinho mais pro final, né? Pra gente não estourar tempo aqui também. Mas eu acho que é uma dúvida também da turma, que é, hoje a assessoria, e é bom a gente fazer esse paralelo, porque a galera tá muito acostumada com a assessoria, né? Então, a gente tem aqui a assessoria que é conectada à XP ou ao BTG, ela tem essa exclusividade, pelo menos até enquanto a gente está aqui falando nesse podcast. Deve cair, dizem que vai cair essa instrução aí para o ano que vem, 2023. Mas mesmo assim, até falando da minha opinião aqui, eu acho que a CVM pode até cair com essa instrução, né? Mudar, na verdade, cair com essa regra, entrar com essa nova instrução que vai permitir que o agente autônomo, o escritório, tenha essa mesma flexibilidade com o consultor, porém, a maioria dos escritórios mais consolidados e que começaram há pouco tempo aí já assinou um belo de um contrato de 10 anos de exclusividade com a corretora. Então já tem um acordo comercial. Então o acordo jurídico com a CVM deve cair, mas vai cair, talvez o comercial continue na mesma, então não deve ter tanta mudança. Então, a minha dúvida, eu acho que a dúvida da maioria talvez seja, beleza, hoje um pré-posto, que é o agente autônomo, para ele se credenciar a XP, ele tem que ir lá, pedir a bênção, entre aspas, assim, do Caio Pérez lá na XP, do Choli lá no BTG, né? Vai falar, cara, ó, eu quero montar meu negócio assim, é assim que eu pretendo, tal, vai conversar. E aí até o Caio Pérez já veio aqui em outro podcast, ele falou assim, Henrique, pra gente montar hoje um novo escritório, a gente pega o cara e fala, faz o seguinte, vai lá em 5 escritórios de agente autônomo, Monte Bravo, Messen e outros mais. No BTG, acredito que deva ser da mesma forma. Então, pensando desse jeito aqui, desse modo, esse é o modo de abrir uma assessoria. Você tem que ir lá e conversar com a galera de expansão. Hoje, quando você tem um cliente Portfel aqui, por exemplo, ou na verdade um cliente, não, quando você tem um modelo Portfel, como é que você faz para, cara, eu vou fazer um contrato com a XP ou um contrato com o BTG, for um contrato só para exemplificar parecido com assessoria, né? Para que eles te autorizem. Tem uma burocracia ou não? Chega lá e simplesmente fala, cara, eu tenho aqui clientes que vão ficar aqui na XP, eu só preciso da autorização de vocês para liberar a plataforma, até porque eu já sei que só a XP, BTG e quem mais que tem plataforma para vocês movimentarem por dentro? A Orama, a Warren também tem. Orama, Warren. Tipo, bancos não tem, né? Você tem que falar direto com o gerente para ele movimentar lá, né? Perfeito. Como é que funciona, né? Acho que esse ponto da independência do assessor, eu acho que é isso que você falou. Não adianta nada o jurídico cair se você tem um contrato comercial com as outras. E isso também não vai permitir que você atue no banco, que é onde de fato está a maior parte do patrimônio dos brasileiros, né? Como é que funciona? Assim, XP, BTG, todas essas empresas, elas são muito rígidas na entrada de novos participantes, né? Então, assim, normalmente você tem que ser uma consultoria PJ, que você precisa de alguns sócios, diretores, né? Tem que cumprir uma série de regras, tem uma diligência bem forte do lado da CVM e das próprias corretoras para você se plugar.
Então não é fácil hoje para um consultor pessoa física se plugar. Na verdade, na grande maioria dos casos, ele não vai conseguir, né? E aí, depois que você tem o acesso, você tem a mesma visão que um assessor, um gerente teria da conta daquele cliente, né? Quando você está num banco que não é um banco parceiro, o que isso significa? Que a gente, como portfólio, não consegue se plugar, que hoje a gente não se pluga em nenhum banco, na verdade, Sim. né? Você pode usar um consolidador de carteiras para consolidar o patrimônio do cliente. É uma prática comum. Um aplicativo, É um software. aplicativo da vida, né? Tá. Tem Kinvo, tem Smart Brain, com dinheiro, outras. Você vai usar isso e fala assim, você vai pedir para o seu cliente te mandar as posições dele, você vai registrar essas posições. E você, depois de um tempo, você já começa a conhecer muito bem os produtos que tem em cada caso. Fala, olha, recomendo que você invista nisso, recomendo que você invista nisso. E você vai ter o consolidador do patrimônio do cliente falando quanto ele tem e a cobrança vai ser em cima disso, né? Então você vai poder cobrar em cima do patrimônio inteiro do cliente, mesmo que está fora de uma corretora parceira, o que eu entendo que é o melhor modelo. Porque é igual ir no médico e não contar uma parte dos sintomas. Faz sentido. Né? Para você cuidar da vida financeira, você tem que saber tudo da vida do cliente, né? Tá. E aí, como é que é, então, para você pedir a bênção para XP? Estou usando essa palavra não de modo pejorativo, mas pra você chegar lá e falar assim, XP, BTG, eu quero atender clientes aqui. Por ter esse acesso à plataforma, né, não precisar de um KIM, vamos dizer assim, né? E até eu sei que é melhor por conta de rebate, a gente já fala disso, mas como é que funciona? É fácil, não é? É rápido, burocrático? Como funciona? Obviamente, isso vai depender da corretora, né? Na experiência que a gente teve, a gente foi uma das primeiras a se plugar nas principais corretoras, tá? Foi um processo bem diligente. Assim, primeiro você tinha que ser PJ, eles vão ver toda a documentação dos sócios, toda a documentação da CVM, é um processo demorado. E tem que ser mesmo, porque a partir do momento que você se torna um especialista em investimentos e cuida da vida financeira das pessoas, é um outro tipo de trabalho. Não é só apresentar produto, né? Então, assim, foi demorado, foi difícil, não é fácil. Quando é demorado, você fala o quê? 2, 3 Alguns meses. Se tudo tá certo, acho que 1, 2, 3 meses fica nessa mais ou menos. mas rede aí. da assessoria também. Da assessoria demora isso aí. Exato. Então, assim, é um processo chatinho, não é trivial, não. Mas é para proteger o mercado financeiro, né? Então, Mas é que eu sinto, Felipão, até que a assessoria hoje, por já ter bastante escritório, eu sinto, tá? E aí talvez, não sei se você consegue me tirar essa dúvida, e é uma dúvida real mesmo. Eu sinto que a assessoria hoje, ela tem tanto escritório que realmente o Caio, que tá lá na XP, o Chuli, que tá lá no BTG, e outros mais, a Genial, Guide, enfim, que trabalham na expansão, eles têm que ter uma diligência muito maior, um controle muito maior, né? Eles não vão abrir qualquer escritório, assim, porque, querendo ou não, como sendo um preposto, você fala em nome da corretora também, né? Então, muito mais do que a consultoria, porque a consultoria ele fala, cara, eu quero vir aqui para atender meus clientes também aqui, sim. né? Não vou atender só aqui e não vou falar em nome da XP ou do BTG, Orama, enfim, não vou falar em nome deles. Eu vou atender o meu cliente aqui. Basicamente, só quero acesso à plataforma, vamos dizer assim. Uhum. E eu sinto que tem uma barreira maior para assessoria do que para consultoria. Não sei se isso faz sentido para você, olhando a consultoria, o quanto que é, talvez, fácil, enfim. Assim, não sei te dizer porque eu nunca me registrei como assessor, né? Mas eu acho que a mentalidade não muda muito, porque do ponto de vista da corretora, independente se é consultor ou assessor, é a pessoa que está acessando a plataforma lá e está indicando o produto para os clientes. Então, se ele indica alguma coisa errada, o cliente vai na corretora, vai reclamar, vai ter um NPS pior, vai ter churn, vai ter saída de cliente. Então, eu acho que no fim das contas, apesar realmente, de fato, um fala em nome da corretora e o outro não, para a corretora é meio que a mesma coisa, porque no fim das contas, ele está usando os produtos dela lá e se faz alguma coisa errada, vai prejudicar a corretora. Concordo. Então, eu acho que acaba sendo muito similar, assim. Não posso estar falando besteira, mas eu acho que não muda muita coisa, não. Eu sinto que talvez seja um pouco mais fácil só por conta disso mesmo, porque, cara, acho que é tamanho do mercado hoje de assessoria e o tamanho do mercado de consultoria, eu acho que pode talvez ser um pouco mais fácil, mas mesmo assim, óbvio, é burocrático, eles precisam analisar, porque é uma pessoa que está plugada ali. E aí, até falando disso de plugado e de facilidade do consultor, né? Como a gente falou, tem aí a XP, BTG, Orama e Warren, pelo que você falou, que hoje eles te dão essa facilidade de você acessar a plataforma por dentro e é a mesma plataforma que o assessor pluga do outro lado, né? Hoje, vocês têm mais facilidade de trabalhar com corretora, com banco, e com banco, como é que funciona essa tratativa entre vocês e o banco para atender o cliente lá? Como que é? Tá.
Você falou das 4 que a gente trabalha, mas é importante falar que a gente está se plugando na Avenue também. Na Avenue também. O pessoal está falando muito de investir no exterior, a gente sentiu que era uma necessidade. Obviamente, a gente já tinha cliente na Avenue, a gente só não era plugado. E a plataforma também, eles te dão uma plataforma para você. Plataforma, mesma coisa. Ótimo. Né? Então, isso é legal, é muito bom. Do ponto de vista do banco, foi o que eu falei, assim, a gente não tem nenhuma tratativa com eles. Tem clientes que eles vão te mandar os extratos do banco, você vai consolidar. Tem clientes, especialmente clientes maiores, que já estão no segmento private, que eles têm pouco tempo, pedem que você converse direto com o gerente. Então, você vai pedir as informações para o gerente, obviamente o cliente vai autorizar, você vai pedir informações para o gerente, todos os extratos, todas as coisas. Quando o cliente aportar, você vai falar assim, cara, eu conheço esses produtos, mas tem algum produto novo? É uma coisa, mais trabalhosa, né? A relação com o banco é mais trabalhosa. Com a plataforma, é muito mais simples, porque você tem a mesma visão do assessor. Então, você já sabe todos os produtos que tem, você recebe todos os mailings que a corretora envia. Ali. Exato. Então, você consegue entrar e enviar uma recomendação. Obviamente, não mexe, né? Você vai enviar a recomendação, o cliente tem que dar o ok. Depois que ele dá o push, normal. Push. Exato. E Todas as corretoras têm, cara. Tipo, BTG, Warren, é tudo push ou... tudo push. Tudo push também. Tudo push. Tem que ser push porque o consultor ele não é gestor, né? Ele não pode mexer na carteira do cliente. Mas ele pode enviar recomendações. Então, você vai enviar, vai dar um push. O cliente vai dar que antigamente até facilitou bastante para o consultor isso agora. E eu acho que é por isso que está crescendo também. Porque antes o assessor ele tinha que mandar um e-mail. O e-mail ficava lá num e-mail dentro da corretora também. Tá? Então tinha uma cópia. Era um negócio muito louco. E aí o cliente tinha que autorizar por ali para ele poder movimentar. Hoje tem o push. Então eu imagino como que seria o consultor. Imagino o consultor ia ser igual como se tudo fosse o banco, né? Vocês não teriam uma plataforma e teria que ficar toda vez, me manda extrato para eu ver e tal, né? Cara, quando eu comecei como consultor pessoa física lá em 2019, né? Então assim, tinha muito pouco. Hoje tem muito pouco registrados no CVM, cerca de 1.200. Quando eu comecei, acho que talvez tinham 500, 400, assim, muito pouca gente mesmo. As plataformas não ofereciam esse modelo de wealth. A única, quando eu comecei só com a Warren, né? Então, cara, era muito trabalhoso. Que é um spin-off da XP, né? Então, assim, era muito, muito trabalhoso. Era muito difícil o trabalho para o consultor. E a partir do momento que a gente foi tomando mais relevância, foi o que eu falei, a gente foi, no lançamento da plataforma de wealth da XP para atender os consultores, a gente era um dos únicos que estava lá, né? Então, a gente, de fato, pegou toda a evolução do sistema, trabalhou, a gente até ajudou a fomentar esse processo de mais plataformas terem, né, esse modelo de consultoria para o consultor poder se plugar lá. Isso está facilitando bastante. Cada vez mais plataformas estão tendo. Eu sonho com um dia que a gente vai poder fazer isso com um banco também. Eu acho que se bobear, cara, talvez com o Open Bank isso nem demore tanto, tá? Mas existem até maneiras de fazer isso através de... Você acha que ficaria com o Open Bank? Um chute, não precisa, obviamente. Precisa. É que eu acho que assim, o cliente provavelmente você vai ter um sistema, o cliente vai liberar todas as informações dele. Então, essa coisa de ficar pedindo relatório, né, para você consolidar, vai ser tudo muito mais automático. Você vai ter um consolidador automático. Hoje a gente tem, mas tem uma dificuldade de funcionar bem, né, acaba sendo tudo manual mesmo. Mas vai consolidar tudo de maneira muito mais automática, muito mais facilitada. Sim. Possivelmente, talvez o banco até abra para consultores poderem enviar recomendação através do próprio banco. Para mim, isso ia ser excelente. Na verdade, não para mim, para o cliente, né? Sim. Porque ia ter muito mais transparência. Eu acho que o banco também, né? O banco, ele começa a ficar muito para trás nisso. Porque, assim, esses dias eu tava conversando com, acho que era o Vitor lá da Portfólio, inclusive, e ele me falou assim, Rick, Vitor, ele não falou nada, ele tava numa sala aqui, e eu fui pegar meu notebook, e aí ele falou, ele e mais um dos consultores ali, e aí eu vi que eles estavam discutindo de um caso de um cliente de uns 10 milhões. E aí ele falou, e ele quer ficar lá no banco e tal, não vou dar nomes aqui, mas ele queria ficar no banco e tal, não sei o que, e eu tô querendo trazer ele pra corretora, porque é mais fácil de atender e tudo mais, e são os mesmos produtos, enfim, a mesma segurança, a gente já sabe, mas o cliente não sabe, não tem isso claro para ele. E aí foi onde eu pensei num argumento que, os bancos deveriam começar a pensar sobre isso, mas óbvio, isso mexe no bolso, né? Então é difícil para o banco fazer esse movimento também. Tanto que até das coisas que os bancos ainda não aceitaram, o fundo Arca, justamente porque mexe no bolso, né? As corretoras não vão receber nada, os bancos também não receberiam. E aí eu falei para ele assim, cara, 10 milhões. Quanto que em média um cliente tem de rebate quando ele tá na corretora? Aí ele falou, cara, em torno de 0,3, 0,4 ano, né? Se ele tiver em alguns produtos específicos ali, ele fala 0,3, 0,4. Eu falei, cara, a gente tá falando de 30 a 40 mil ano desse cliente de 10 milhões aqui.
Pô, se ele continuar no banco, ele não vai ter esse rebate. Se ele tiver em uma dessas corretoras, ele vai ter o rebate. Então, para você ver como as corretoras estão à frente, até para o cliente mesmo, falando no cliente, né? E agora o modelo de consultoria permite isso, esse modelo fee-based permite isso, é que o cliente, se ele continuar no banco, além do consultor não conseguir ver a plataforma correta ali, de uma maneira mais agilizada, vamos dizer assim, além de não ter isso, o cliente ainda não tem um rebate. Então, pô, pensa assim, se ele estiver num banco, pelo que eu entendi, ele não tem rebate lá e na corretora tem. É isso, né? É Processo. isso. É perfeitamente isso. Isso é muito louco, cara, porque são 40, num cliente de 10 milhões são 40 mil, 30, vai que seja 10 mil reais. São 10 mil reais que tá ficando no banco, tá ficando na mesa e poderia estar na conta dele, né? Ou quase que, talvez muitas vezes até um 13º, 14º para algumas pessoas que têm um salário de 30, 40 mil reais, né? Exato. Tem essa questão, né? Acho que a corretora, ela está bastante à frente, porque, no geral, elas têm um leque muito maior de produtos, né? Produtos melhores, com taxas melhores. É mais fácil. E tem a questão da devolução, né? Do rebate. Então, isso facilita muito. O Vitor mencionou 0,3, 0,4, 0,5, que a gente fala que costuma ser o rebate médio ali dos clientes da Portfel, mas tem que lembrar que esse rebate acontece porque a gente está extremamente alinhado com o cliente. Então, a gente não indica produto pelo rebate. Mas quando você pega o rebate médio, né, que um cliente, de um assessor, de uma corretora diretamente gera, é muito maior que isso. Então você pega, por exemplo, eu mencionei que o assessor ganha 0,25, mas o escritório ficou com 0,5 no total. Sim. E a XP ficou com uma outra parte disso que às vezes é mais do que 50%. Então, se eu não me engano, acho que o ROA médio da XP como um todo, antes dela repassar para os escritórios, era 1,2. Então, na verdade, quando o cliente está sendo atendido diretamente pelo banco, pela corretora, na média, está gerando mais de 1% de comissão, né? Então, falou, cara, o cliente de 10 milhões, na verdade, ele vai estar gerando mais 100 mil de comissão ali, Sim. né? Que ele poderia estar recebendo de volta através de um bom trabalho. É que muitas vezes o cashback que a gente devolve para o cliente é menor, porque assim, vamos pegar, por exemplo, CDB, né? Você entra na CDB, na plataforma X, tá? Quando você vai ver lá o CDB, 15% ao ano. Você está vendo a taxa do varejo, né? A taxa que todo mundo entra e acessa. Quando você é agente autônomo ou consultor, você pode aumentar essa taxa. O mesmo CDB, mesmo risco, mesmo duration, você pode aumentar. Só que quanto mais você aumenta essa taxa, menor é a comissão gerada. Sim. Então, alguns exemplos são próximos da realidade. 15% ao ano, CDB, tá? Ele gera uma comissão de 1,2%. Quando você sobe de 15% CDB para 15,5%, a comissão é de 0,5% só. Quando sobe para 15,7%, né, você gerou 0,7% a mais para o cliente, a comissão é só 0,1%. Então, tem um incentivo muito perverso, né, para não aumentar a taxa, que no caso do consultor não acontece. Então, você vai gerar 0,7% ao ano a mais para o cliente, né, por X anos, às vezes é 6, 7, 8, 10 anos, né, e ainda vai devolver um pouquinho da comissão. Exato. Então, às vezes, isso não, essa rentabilidade adicional, né, não volta como cashback, mas se transforma em rentabilidade adicional, que é uma coisa muito importante. Então, assim, eu estimo que, na verdade, as economias entre cashbacks e taxas melhores fica próximo de 1% para o cliente, o que faria a consultoria ficar praticamente de graça, né? Então, acho que é mais ou menos assim como o sistema funciona. Acho que é legal de falar para todo mundo. Não, é interessante porque às vezes você fala, o dinheiro no bolso, né? Mas, pô, é melhor que o dinheiro esteja trabalhando, é o modelo bola de neve, né? Que ele esteja, ao invés de estar no bolso do cliente, que ele esteja trabalhando a favor dele. Então, eu acho que é um movimento que vai acabar acontecendo, né? A XP veio e fez aquele shopping financeiro, aí os bancos começaram, opa, a gente tem que fazer também, porque senão vai virar mercado dos Estados Unidos e as corretoras vão começar a sair na frente. Aí depois vieram os seguros, né? Eu lembro muito claramente da XP trazendo a Prudential mais forte ali para a pessoa física direto ali na corretora. Antes era só através da Prudential mesmo, com as suas PJs ali trabalhando. Aí os bancos foram e implantaram também. Então eu sinto que o banco ele tá sempre, né? Se fizer, eu faço. Se não fizer, tá tudo bem, eu fico aqui, né? Eu tô ganhando também e ninguém tá sabendo. Então acho que é uma coisa que deve acontecer mais pra frente mesmo, se não for o Open Banking, vai ser o próprio banco falando, cara, não tem jeito, a gente vai ter que abrir de alguma forma para os clientes poderem ter um rebate aqui, porque senão começa a ter evasão. Porque imagina, hoje está sendo criado esse exército de consultores aqui na Portfel. Pô, tem a Portfel, aí tem outra consultoria que está criando lá também. Naturalmente, por estar mais alinhado com o interesse do cliente, ele vai falar, cara, sai do banco A, sai do banco B.
Vem pra cá. Diga. Ah, tá. Eu que tava aqui pensando, aconteceu alguma coisa. Tá tranquilo. E aí eu fiquei pensando, cara, que loucura. Se os consultores fizerem esse movimento, os bancos vão ter que, ou vão se movimentar, que eu acho que vão fazer isso, porque eles não são bobos, antes R$ 1 pingando do que zero. Né? Então acho que vai acabar isso acontecendo daqui a pouco. Logo mais, acho que vocês devem começar a ter mais espaço dentro dos bancos ali. Sim. E eu acho que também um movimento que eu acho que deve acontecer, até mudando agora para a profissão, eu já falei isso pro Kleber da Top Invest. Né? Logo que eu vim aqui pro grupo, eu falei para ele, cara, eu acho que o movimento padrão que vai começar a acontecer, e não é puxando sardinha porque você tá aqui não, é porque eu acho que esse é um movimento, já falei na minha mentoria, pros alunos, eu acho que é o bancário, né, normalmente, do bancário vira assessor, se não for do bancário para o assessor, é muitas vezes o assessor, porque hoje está muito difundido, falando muito, XP, BTG e outras corretoras mais. E da assessoria, eu sinto que muitos assessores vão acabar tendendo a mudar para consultor, não só pelo alinhamento com o cliente, mas eu acho que principalmente com o alinhamento dele, com princípios mesmo, dele falar, cara, eu vou virar consultor porque, pode recomendar, e aí eu sei que o assessor ele não pode, mas faz. Eu posso falar que, cara, durante toda a minha vida de assessor foi assim que aconteceu, né? O segundo ponto é a remuneração, essa remuneração fee-based, que apesar de ter começado como assessor também, o consultor, como geral, também pode. Além disso também, essa cobrança fixa, então, se você não tem clientes milionários, multimilionários, você tem um cliente menor que você pode cobrar um fixo dele e você também começa a crescer na profissão através desse modelo. E por último, que para mim é mais importante, aí eu queria ouvir de você se acha que faz sentido, que é o equity. Na minha opinião, o equity, eu acho que você já ouviu eu falando disso quando a gente foi até almoçar aquele dia, eu, você, o Thiago, o Fernando, que o equity da consultoria, eu acredito que ele vai ter um múltiplo maior, vai ter uma valorização maior aos olhos de um sócio capitalista. Até quando o assessor puder, a assessoria puder ter sócio capitalista, né? Então colocando já os dois no mesmo páreo aqui, eu acho que a consultoria ela vai ter um equity mais valorizado por conta de que o cliente é da consultoria, né? O assessor hoje, o cliente não é dele. O cliente, comercialmente, eu sei que é. Só que, quando a gente fala juridicamente, é da corretora. Já do consultor, é da corretora e da consultoria. É da corretora porque o cliente tem a conta lá. Mas os dados, falando de LGPD, os dados também são da consultoria. Então, eu acho que se a gente for ver aqui, comparar os dois, para mim o equity é o que mais vale de tudo isso daqui. Para mim, é a maior vantagem de ter uma consultoria. Eu queria te ouvir, não sei como que você pensa. É um bom ponto, assim, eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, do ponto de vista do equity, mas o que você falou é verdade. O fato da gente, o consultor contrata a Portfel como pessoa independente para cuidar do patrimônio. Então, o vínculo que você tem é muito maior porque você geralmente está cuidando da vida financeira inteira do cliente. E acho que o segundo ponto que você não mencionou, mas que é muito importante, é a recorrência. A consultoria sabe quando você vai gerar no próximo mês. Porque é de acordo com o PL que você tem, não tem nenhuma surpresa. Né? A gente conversou com muito assessor, que inclusive estava muito insatisfeito, falou assim, cara, eu montei uma carteira boa, mas não está pagando as contas. Aí chegava no final do mês, eu precisava vender um COI, um CDB mais longo, porque senão eu ia ter um salário ridiculamente baixo. Né? Eu ficava incomodado com isso. Se você quer ser um agente autônomo ético, que só recomenda sempre o melhor possível para o cliente, a sua remuneração fica muito, muito baixa. Então ele sempre tem aquele desespero. Cara, quanto vai ser? Vai rodar a carteira? Não vai? Vai ter um IPO? Não vai? Cara, isso não existe na consultoria. Você tem um patrimônio sendo cobrado mês a mês, certinho, uma coisa transparente, alinhada com o cliente. Na minha opinião, é muito melhor. E, inclusive, Rick, se você me permitir esse espaço, eu queria fazer um convite, tá? Assim, para todo mundo que está insatisfeito com o modelo de assessoria, ou até está ok, mas quer um modelo mais interessante para trabalhar. Conhecer também. Quer conhecer? A gente está super disponível para conversar. A gente tem vários agentes autônomos que já migraram para Portfel e estão bem satisfeitos. Vocês podem até procurar nas redes sociais e perguntar, para não falar que eu estou mentindo. Cara, vem conversar com a gente. Pode mandar um e-mail para contato@portfel.com.br. Pode me procurar no Instagram, Felipe Spritzer. O nome é difícil, mas não tem muito. Escrever alguma coisa ali parecida. A gente deixa aqui embaixo. Isso, deixa aqui embaixo. Portfel, @Portfel Consultoria, cara. Manda uma mensagem pra gente. A gente tá super aberto a marcar um bate-papo, entender, conhecer. Vamos fazer melhor. Vou fazer assim, não que, o que você falou é ruim. Mas vamos fazer, eu acho que vai ficar mais fácil ainda.
Porque a pessoa às vezes fala, pô, eu quero, mas aí fala, ih, Felipe, deixa, depois eu procuro. Então, eu vou fazer um negócio. Você vai clicar aqui embaixo, no primeiro link. Hoje eu nem falei do Wealth, que é para vocês não confundirem, hein? Não falei da mentoria nem nada, só citei. Mas vou deixar o primeiro link aqui para você que tem interesse em saber mais sobre consultoria, em se cadastrar para talvez, eu quero trabalhar como consultor, seja na Portfel ou não também. Faz o seguinte, a gente vai deixar aqui embaixo um link onde você se cadastra, vai colocar ali um formulário e tal, e aí depois a gente entra em contato com você e explica direitinho como é que funciona e o que você pode fazer. Seja você assessor, bancário, médico, advogado, engenheiro, não importa. Faz isso que eu acho que vai facilitar mais, mas aí, mesmo assim a gente vai deixar as redes sociais aqui do Felipe, que é mais fácil a gente deixar do que você tentar adivinhar o nome certinho, e da Portfel também a gente deixa aqui embaixo. Da Portfel, @... Portfel Consultoria. @Portfel Consultoria. Não tá difícil também. Não, isso é tranquilo. Isso é tranquilo. Portfólio do Felipe resumido. Exato, pronto. O que significava mesmo Portfel no polonês? Carteira. Carteira, é isso aí. Então é isso, tá? Não tá difícil. Se não souber, vai lá no Google, coloca em polonês pro português, aí coloca do português pro polonês, na verdade, coloca carteira, vai aparecer Portfel. Aparece mesmo? Parece. No Então, começo a gente competia com o Google. Quando você botava Portfel, só aparecia site polonês, cara. Só polonês, com foto de carteira, não sei o que. Hoje você coloca Portfel, aparece a gente. Pô, foi uma competição tranquila, ganhamos das carteiras polonesas, pô. Ótimo. O SEO tá bem feito já. Muito bom. Bom, Felipão, cara, tem bastante pergunta que dá pra gente fazer e ficar aqui 2, 3 horas, talvez, conversando. Mas eu acho que a gente pode deixar pra uma próxima. Vai surgir dúvida aqui. Quem tiver dúvida, comenta aí embaixo, estende o papo aqui. E aí depois a gente pode pegar essas perguntas e gravar um vídeo, talvez, ou um outro podcast como esse daqui, enfim. Aí a gente decide depois. Mas eu acho que já é um bom pontapé para as pessoas entenderem o que é esse modelo e talvez cheirar um outro queijo ali, porque muitas vezes está numa montanha de queijo aqui e não está olhando para outra. Não quer dizer que tem que mudar. Eu sempre falo, cara, não quer dizer que é o melhor ou o pior. Quer dizer que talvez você tenha que avaliar, né? Eu acho que sempre é interessante avaliar. Daqui a um tempo pode ser que tenha um modelo diferente que a própria Portfel está implementando. Um exemplo é você falar do CLT. Você falou, pô, é um exemplo acho que muito claro, de você olhar e falar, cara, a gente gosta do modelo autônomo, mas tem gente que ama o modelo CLT e fala, cara, eu quero CLT. Beleza, então vou criar aqui na Portfel. Isso é um exemplo de que vocês estão cheirando outras montanhas de queijo, né? Então eu acho que é por aí. Então eu acho que vale a pena as pessoas avaliarem também. Cara, considerações finais, algo mais que você quer falar, que você quer deixar um conselho para as pessoas, talvez, quem sabe? Eu acho que o principal ponto é esse, né? O ponto que você falou de avaliação. Eu não estou falando que o modelo de consultoria é melhor ou pior, não é nada disso. Eu sei que existem modelos diferentes para pessoas diferentes, mas eu acho que chega um momento, quando você está no mercado financeiro, que você tem que parar e pensar. Assim, cara, o que eu quero? Como é que eu quero seguir? E eu acho que muito pouca gente me surpreende o número de profissionais no mercado hoje que trabalham atendendo o cliente e não conhecem a fundo o modelo de consultoria. Né? Então, assim, cara, reflitam sobre isso. De novo, a gente está aberto para conversa. A gente tem vários vídeos, né, no nosso próprio site falando um pouquinho sobre o modelo de consultoria. E a gente está super aberto a bater um papo, a receber novas pessoas. De tempos em tempos a gente abre novas turmas de inscrição. Então, acho que é alguma coisa que vale bastante a pena as pessoas refletirem. Show de bola. Cara, obrigado por ter topado o convite. Você que chegou até aqui, obrigado também por ter chegado até aqui, por você ter sido audiência nesse podcast. Qualquer dúvida que você tiver, estende o papo aqui embaixo. Eu e o Felipe, a gente trabalha aqui lado a lado no Grupo Primo aqui também, né? Então por isso que a gente não fica puxando tanta sardinha assim também de falar, não, vem pra cá. Cara, conheça o modelo. Se achar que tem que ser aqui na Portfel, show de bola. Se achar que tem que ser em outro lugar também, show de bola. O importante é você conhecer e conseguir não ficar só dentro de uma única manada ali e você entender como é que estão os mercados e como é que está o mercado financeiro. Beleza? Felipão, obrigado de novo. Obrigado, Rick. Tamo junto. Um abraço. Obrigado, turma. Um grande abraço e até uma próxima.